Olá, povo amado, aqui estamos nós com mais um Eu, Você e a Bíblia. Estamos dando início a mais um dos nossos encontros, dando continuidade ao livro de Gênesis. Então eu já estou por aqui, estou esperando a sua chegada, estou esperando você entrar por aqui. Vou deixar escrito aqui, hoje nós vamos trabalhar dois capítulos, hein? Gênesis capítulo 10 e 11. Então vamos lá, aguardando a sua chegada, vou publicar, vou deixar fixado aqui, Gênesis capítulo 10 e 11 é a temática da nossa live de hoje do Eu, Você e a Bíblia. Quem está chegando por aqui, Fabiana Guzmão já está com a gente. Ei, Fabiana, muito bem-vinda, ok? Simone, bem-vinda, Arlindo, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Já vai preparando aí o material, já vai aí convidando as pessoas para entrarem na live junto com a gente, para participarem conosco. Olá, Giovanni e Andréia, estão sempre aí com a gente também. Muito bom ter vocês aqui conosco, ok? Fala na Kelly, bem-vinda, juntamente com as meninas. Angélica também está com a gente aqui. Oi, Angélica, que bom que você está aqui de novo com a gente. Muito legal ter você nos acompanhando aqui agora com o Eu, Você e a Bíblia. Vamos esperar mais um pouquinho, ok? Damos uns minutinhos para o pessoal ir chegando aí, para a gente poder começar então a nossa live de hoje, que vai contemplar os capítulos 10 e 11 do livro de Gênesis. Vamos avançando no livro. Fala Marcos Miraca entrando por aqui também. Pessoal aí de João Pessoa, né? Sempre presente aqui no Eu, Você e a Bíblia. Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal. Arnaldo, Jordão. Olha o Arnaldo aí com a gente também. O Arnaldo também, desde que a gente começou Eu, Você e a Bíblia, está sempre presente, né? Perdeu pouquíssimos encontros. Acho que, sei lá, uns 2 ou 3 talvez, né, Arnaldo? E olha lá, hein? Nem sei se chega a isso não. Muito bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente também. Olá, Lucila. A Lucila aí de novo, novamente conosco. Muito bom, viu, Lu? Tudo bem com você aí? Como estão as coisas? Lucila foi minha madrinha de casamento. Minha madrinha da Suzy de casamento, amiga querida lá de Ribeirão Preto, da nossa juventude. Muito bom ter você aqui, Lucila, com a gente. Olha lá, o Arnaldo perdeu apenas uma, tá vendo? É isso aí. E veio depois, né? Perdeu ao vivo, né? Fala Maristela, bem-vinda também. Muito bom ter você aqui conosco também, Maristela. Maristela também, acompanha aí direto, junto com o Arnaldo, né? Olha aí a Andresa chegando. Muito bom, Andresa. Bem-vinda, Andresa também é representante lá de João Pessoa. Tem uma turma aqui de João Pessoa que vem também acompanhando a live do Eu, Você e a Bíblia desde o começo, né? Tem sido muito legal. Saudade de você também, Lucila. Quanto tempo que eu não vejo alguém me chamar assim de Rick. É isso aí, gente. Para quem não sabe, esse era meu apelido, ok? Rick. Norma Melo, bem-vinda, Norma. Boa noite. Olá, Genaíne, também bem-vinda. Se o João estiver com você aí, bem-vindo também, João. Muito bem, vamos lá. Vamos começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus amigos e amigas que estão presentes aqui, já na live, Senhor, do Eu, Você e a Bíblia, de hoje. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor supra as necessidades presentes na vida de cada um, Senhor. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus que se importa conosco, Tu és um Deus
que é por nós, não contra nós, e a tua palavra nos diz que o teu coração deseja coisas boas para a nossa vida, Senhor. Muitas vezes nós achamos que estamos atrás de coisas boas, mas elas não são boas, ó Senhor. Aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que vem das suas mãos, é que é bom, Senhor. E nós queremos confiar e descansar na tua bondade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço aqui por qualquer pessoa que esteja enfrentando qualquer tipo de situação de enfermidade em suas vidas, eu peço que o poder de cura do Senhor venha agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pessoas que estão lutando contra o câncer, em nome de Jesus, câncer seja amaldiçoado agora, células cancerígenas morram, células novas se multipliquem na vida das pessoas, que haja um avanço de cura que venha da parte do Senhor na vida de cada uma das pessoas que precisam disso agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, fale conosco, traga do coração do Pai ao nosso coração, através da revelação da tua palavra, nesse tempo que vamos ter juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, ok? Ok, o João tá aí com você, né, Janaína? Então, um beijo, João, para você, na testa, hein? Fala, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, muito bem-vindos. Olá, Ilse e Saulo, muito bem-vindos também. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Mais alguém entrou por aí? Ok, então vamos lá. Gênesis capítulo 10, a gente vai ter a descrição de mais uma genealogia, ok? Então nós tivemos uma primeira genealogia apresentada para a gente no capítulo 5, que traz a genealogia de Sete, ok? Uma pequena genealogia que vem de Caim no final do capítulo 4, e depois a gente entra no capítulo 5 e a gente tem aquela primeira grande genealogia que vem de Adão por intermédio de Sete. Aí nós temos todo aquele desdobramento, né, da humanidade se distanciando de Deus, o juízo que vem por conta da rebelião humana com o dilúvio, a graça estendida por Deus por intermédio de Noé, preservando a Noé e sua família e os animais, ok? E agora, no capítulo 8, capítulo 9, nós lemos a respeito do recomeço, e agora da humanidade, que vem por intermédio dos descendentes de Noé, e agora o capítulo 10 vai apresentar para a gente a primeira genealogia pós o dilúvio, ok? Então o texto diz assim: eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então aqui é uma narrativa que apresenta para a gente uma genealogia da nova humanidade, ok? Da humanidade que passou a existir, que começou a se multiplicar após o dilúvio, com a mesma ordem que o Senhor havia dado quando ele criou a humanidade, que deveria crescer, multiplicar e encher a terra, agora com mandato cultural ampliado e adaptado, ampliado no sentido de que os seres humanos também poderiam agora se alimentar de qualquer ser vivo, mas eles não tinham autoridade para tirar a vida de ninguém, a não ser por essa perspectiva da alimentação, e reformulado porque a partir desse momento novo, os animais não teriam mais uma relação de amizade, uma relação de proximidade com a humanidade como havia antes da queda. Agora os animais veriam os seres humanos com medo, ok? E pavor. Então essa é a relação que a gente vê presente dentro da nossa sociedade, dentro do nosso mundo, ok? Desenvolvido após o dilúvio, né? Os seres humanos, eles impõem medo e pavor aos animais, quando antes, na criação boa e perfeita, os seres humanos levavam o governo bom e amoroso de Deus sobre toda a criação. E aí você vai ter então a genealogia dos 3 descendentes de Noé. Começa com a genealogia que vem de Jefté, de Jafé, ok? Que no verso 2, né? Então esses foram os descendentes de Jafé, e aí vem aqui Gomer, né, Magog, Madai. Eu não vou ficar lendo as genealogias, os nomes, tá bom? Se você for ter filho aí, que quiser uma inspiração para colocar uns nomes diferentes nos filhos que vocês vão ter, ok? É só vocês lerem as genealogias aí, tem bastante nome diferente para você escolher. Mas veja, o que eu quero destacar nas genealogias é o processo, ok?
do mandato cultural que está se desenvolvendo por intermédio da humanidade, que está se multiplicando através dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, ok? Os descendentes de Jafé, no verso 5, há um destaque aqui de que eles são aqueles que desenvolveram então a navegação. Então olha lá o verso 5, deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Então o destaque aqui para a descendência de Jafé é que dos descendentes de Jafé vêm os seres humanos, os primeiros seres humanos que desenvolveram a navegação, ok? Então que dominaram o mar. Aí a gente vai ter os descendentes de Cã. Então diz lá no verso 6, esses foram os descendentes de Cã. E aí começa a mencionar os nomes dos descendentes de Cã. O que a gente deve destacar em relação aos descendentes de Cã? Lembrem-se que no capítulo 8, capítulo 9, melhor dizendo, o Noé, ele ficou irado, ele ficou extremamente bravo, porque quando ele ficou sabendo que o Cã viu ele nu e ao invés de tratá-lo com honra nessa situação, ele fez chacota, dizendo que ele estava nu, contando isso para os irmãos e tudo mais. E aí o Noé reage a isso com uma explosão de ira e amaldiçoa Cã, dizendo então que a descendência de Cã iria sempre ter um embate com a descendência de Sem, e também com a descendência de Jafé. E aí quando a gente olha para a genealogia de Cã, a gente vai perceber que da linhagem de Cã é que vem todos os inimigos ao longo, que são apresentados e narrados para a gente ao longo do Antigo Testamento do povo de Israel. Então veja, todos os inimigos que o povo de Israel teve ao longo da história narrada para a gente no Antigo Testamento, se você pegar a genealogia de Cã, você vai ver que todos eles estão ligados à genealogia de Cã. Então, a maldição de Noé, dada a Cã, lançou um destino de conflito, entre os povos que vieram de Cã com todas as demais descendentes, dos demais irmãos, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado, com o que a gente fala, porque a Bíblia diz que da nossa boca, da nossa língua, provém bênção e provém maldição, provém vida e provém morte. Às vezes a gente acha que isso é uma linguagem metafórica, mas não é não. A realidade da vida, a realidade, a interação, ok? Das nossas relações, elas são muito mais amplas do que aquilo que a gente imagina. Nós somos uma sociedade, principalmente ocidental, falando da sociedade ocidental, onde nós somos por demais influenciados pelo iluminismo, que reduziu a nossa percepção da vida à perspectiva científica, a perspectiva empírica, a perspectiva daquilo que a gente pode tocar, nem provar, mas a Bíblia nos lembra que a vida é muito mais ampla do que isso, ok? A vida, a realidade espiritual, ela é tão presente na nossa vida quanto a realidade material. Não importa se as pessoas acreditam ou não acreditam nisso, não muda nada, ok? É a mesma coisa uma pessoa dizer assim, não, mas eu não acredito na lei da gravidade. Nisso não muda nada. A pessoa acreditando ou não acreditando na lei da gravidade, ela é um fato. E é a mesma coisa diz respeito à realidade do mundo espiritual. Pouco importa se a pessoa acredita ou não acredita no mundo espiritual. Pouco importa se a pessoa acredita ou não acredita que a nossa realidade material, ela não é exclusiva, ok? Que tem uma outra realidade que nos envolve aqui e que tem consequências que se movem na nossa vida material, que nós lidamos no campo visível, mas que elas são movidas por realidades no campo espiritual, no campo invisível. E as palavras são assim. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com o que você fala sobre os seus filhos, com os seus filhos, sobre as pessoas, sobre o seu cônjuge, porque as palavras que você libera, de acordo com as Escrituras, são palavras que têm poder,
próprio, que tem energia, que se move no mundo da realidade espiritual, trazendo realidades para o nosso cotidiano. Noé fez isso. Ele lançou uma maldição na sua ira, mas essa maldição lançou o destino da nação de Cã, da genealogia de Cã, e o confronto contínuo entre a genealogia dele e dos seus irmãos. Ok? Então veja, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns textos que você vai ver que da genealogia de Cã vem os povos que mais tarde seriam aqueles que estariam habitando na terra de Canaã, que deveria ser possuída pelos israelitas que foram libertos do Egito e que deveriam estar entrando na terra de Canaã. Novamente, eu vou lembrar isso para você continuamente, ok? A gente pega o texto bíblico aqui agora, que está na nossa mão, né, um livro inteiro na nossa mão, toda a Bíblia na nossa mão, e a gente tem a tendência de ler daqui para lá e olhar tudo isso assim como algo muito distante da nossa realidade. E certamente tem ensinos do reino, princípios do reino aqui na palavra de Deus que são aplicáveis à nossa vida. Mas você precisa se lembrar que esse texto, todo o texto da Bíblia, cada texto da Bíblia, originalmente tem um contexto específico para o qual ele está sendo escrito. E mais uma vez eu vou lembrar você, o texto de Gênesis tem como seu principal seus principais leitores, não o principal, mas seus principais leitores, o povo de Israel que foi tirado da terra do Egito e que está entrando na terra de Canaã. Então essa genealogia colocada aqui, quando lida pelos israelitas que estão lá com Moisés, eles vão ficar sabendo da onde é que vieram aqueles povos que estão habitando a terra de Canaã, que eles deveriam conquistar. Aquela terra que Deus está dizendo que seria de direito deles. Então você vai ver aqui na genealogia de Cã, como eu falei, que todos os inimigos ao longo de todo o Antigo Testamento, todas as nações que são inimigas de Israel, são as nações que vêm da linhagem de Cã. Ok? Então, vamos começar aqui no verso 8, que diz assim: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Então, obviamente, é o primeiro homem poderoso na terra após o dilúvio. Lembre-se que antes do dilúvio, lá no capítulo 6, nós tivemos homens poderosos, né? Nós tivemos gigantes, ok? Nos seus feitos, né? Os heróis de antigamente. Esses morreram todos e foram destruídos no dilúvio. Agora, após o dilúvio, vem da descendência de Cã um guerreiro. Esse guerreiro chama-se Nimrod. Então ele é o primeiro homem poderoso na terra, poderoso no sentido de forte, ok? De ousado, de valente. Aí o texto diz assim: ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado, valente como Nimrod. Então veja, ele se tornou uma lenda. Ele era tão corajoso, né, como caçador, enfrentando os animais e tudo mais, que quando uma pessoa mostrava uma valentia, mostrava ser corajoso diante de uma situação, alguém dizia assim: nossa, esse cara é corajoso que nem Nimrod, né? Então ele virou uma lenda, ok? Agora veja o que o Nimrod, que é esse herói dos tempos antigos que vem da descendência de Cã, fez. No início, o seu reinado, então ele foi um rei, okay? Ele governou, ele teve domínio sobre povos, sobre grupos de pessoas, né? É natural isso quando uma pessoa é forte, poderosa, guerreira, né? Geralmente pessoas se submetem a esse tipo de gente. Então diz aí, no início do seu reinado, abrangia Babel. Então olha só, abrangia Babel, ele é fundador de Babel. Erech, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Então preste atenção que esse texto está sendo escrito, de novo, para os israelitas. Eles conhecem essas regiões aqui. A gente lê isso aqui e parece que para nós não pode fazer muito sentido, mas eles que estão lendo lá, eles conheciam essas regiões, ok? Dessa terra ele partiu para a Síria. Então veja, os assírios foram inimigos de Israel, olha só. Então ele partiu para a Síria. Babilônia foi inimigo de Israel, ok? Tudo vem de Nimrod. Ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive,
Reobote, Ir e Calá, e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então essa Recém aí foi uma grande cidade da antiguidade, foi fundada também por Nimrod. Então veja, de Nimrod vem Babel, de Nimrod vem a Babilônia, ok? De Nimrod vem a Assíria, que tem como capital Nínive. Então só aqui a gente já tem um grupo que quando você lê o Antigo Testamento, que vai se apresentar como inimigos de Israel. Veja, Nínive, os assírios vão ser inimigos de Israel. Os babilônios vão ser inimigos de Israel. Ok? Aí diz que Misraim deu origem aos luditas, falando aqui de outro descendente, né? E aí no 14 diz assim, dos quais descendem os filisteus. Olha só, os filisteus são outros dos inimigos de Israel. Então esses que vêm agora aqui, dessa genealogia que vai ser citada, vários desses povos estavam lá em Canaã quando Israel chegou para possuir a terra, ok? Então os filisteus estavam lá, não é? Quem mais que estava lá? Diz o verso 5, Canaã girou Sidom. Então Sidom são os sidonitas, né? Você vai ver aí, à medida que a gente vai ler no livro de Gênesis, você vai ver que Sidom ele tem confronto também com o povo de Israel, ok? Os hititas, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, todos esses povos estão na terra de Canaã quando o povo de Israel chega para possuir a terra. Os heveus também estavam lá. E aí fala que todos esses aqui se espalharam mais tarde, formando as famílias dos cananeus. Então veja, os descendentes que vêm de Misraim, Misraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, canuítas, pratuístas, caulistas, dos quais descenderam os filisteus. Ok? Então os filisteus vêm desse Misraim. De Canaã, que era outro filho de Cã, foi gerado, que é o nome que é dado para a terra depois, terra de Canaã, né? É por causa dessas famílias aqui. Deles vai ser gerado, então, vários povos que Israel vai conhecer quando ele chega lá para possuir a terra prometida. E aí descreve para a gente os limites das terras de Canaã, estende-se desde Sidom, indo até Gerar, chegava a Gaza. Todas esses nomes, essas regiões, são regiões conhecidas pelos israelitas que estão entrando e possuindo a terra de Canaã. Não é? Olha só, então a região de Canaã vai de Gaza até Gerar, chegando a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, até Lazar. Então veja, Sodoma e Gomorra são duas cidades que mais tarde nós vamos conhecer aqui no livro de Gênesis, que são formadas por descendentes de Cã, e que são cidades marcada altamente pela violência, pela maldade, ok? São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. E aí vem a genealogia de Sem, dos semitas, ok? Essa genealogia de Sem, que a gente vai encontrar aqui no final do capítulo 10, era uma genealogia mais abreviada. Por quê? Porque novamente ela vai ser colocada para a gente no capítulo 11 de forma mais detalhada, porque é através da descendência de Sem que nós vamos chegar a uma personagem que é extremamente importante na história da redenção, que é Abraão. Ok? Então, vamos olhar aqui primeiro os semitas, né? Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber. Okay? Então aqui tem um tal de Éber, irmão mais velho de Jafé. Esses foram os filhos de Sem. E aí vai trazer a genealogia de Sem aqui, falando o nome de várias pessoas, ok? E aí chega lá no verso 31, ele diz, são esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. Veja como termina o capítulo 10. A partir deles,
os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Então, o capítulo 10 mostra para a gente que todas as nações vieram a existir a partir desses 3 filhos de Noé. Depois, as descendências foram se multiplicando, foram crescendo, aumentando e foram se formando as mais diversas nações da terra até chegar em nós. Mas você deve se lembrar, de novo, que num primeiro momento esse texto está sendo lido pelos israelitas que saíram da terra de Canaã, da terra do Egito e estão entrando na terra de Canaã. Então, quando mencionam a eles leem aqui no texto o nome desses descendentes e o nome dessas nações. Essas nações, para aqueles que estão lendo primeiramente esse texto, elas existem, elas estão lá diante deles, diante dos olhos deles. Então a Bíblia está mostrando para nós aqui, para eles, né, da onde vieram todas essas pessoas. Um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês, novamente, que serve para mostrar para a gente que o texto de Gênesis, ele é um texto que está contando, dando um testemunho, né, uma narrativa que está dando um testemunho para o povo de Israel, sobre as ações de Deus, os feitos de Deus que formou a nação de Israel e que agora libertou a nação de Israel. É um texto que está sendo escrito aqui, mas ele está sendo escrito para gente que não está vivendo diretamente aqui nesse contexto. Estão me entendendo? Então, por exemplo, quando você chega no capítulo 11, você vai ler assim, ó, em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Então o capítulo 11, ele vai falar de algo, ele vai contar algo para a gente que aconteceu antes da descrição da formação desses povos aqui. Então o que nós temos no capítulo 10 é a genealogia, ou seja, os diversos povos, as diversas nações vieram desses 3 ramos aqui, Sem, Cã e Jafé, ok? Mas de início, toda a humanidade tinha a mesma língua. Mas quando você chega no capítulo 10 e você lê a genealogia, você percebe que a genealogia está sendo descrita para um grupo de pessoas que não estão mais vivendo dentro dessa realidade aqui, que já conhecem nações, que já têm outras línguas. Olha só, no verso 5 diz assim, ó, 10:5, diz assim, ó, deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território, conforme sua língua, cada um segundo o seu clã e suas nações. Então veja, eles se reuniram conforme sua língua. No verso de número 20, é mencionado isso também. São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas. Ou seja, então esses grupos se formaram, essas várias nações se formaram e elas tinham línguas diferentes. E isso também é dito sobre o Sem. São esses os filhos de Sem, verso 31, segundo seus clãs e línguas. Tá vendo? Então no capítulo 10, quando menciona as genealogia, o escritor, ele já menciona dentro das genealogias que esses povos tinham suas próprias línguas. Falavam línguas diferentes um do outro. Mas aí quando chega no capítulo 11, ele fala assim, em todo o mundo as pessoas se serviram de uma mesma língua e uma única maneira de falar. Então como é que é isso? Eles tinham línguas diferentes ou eles tinham uma mesma língua? Então, o capítulo 11 está contando para a gente a época que todos eles tinham uma mesma língua. O capítulo 10 está falando para a gente das genealogias que formaram as nações com as línguas diversas depois que Deus confundiu as línguas em Babel. Ok? Espero que você tenha entendido o que eu tentei mostrar aqui para você. Isso é muito importante a gente entender essas coisas na Bíblia, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente diz assim, é confuso, eu não consigo entender. Mas veja, não tem nada de muito confuso nisso. Se você lê um livro de história, um livro de narrativa, você vai encontrar isso também. De repente o escritor está falando lá sobre
contando um momento, falando de uma situação lá de uma determinada família, mas aí depois ele entra e ele fala de uma situação daquela mesma família, só que mais atrás do que aquilo que ele estava falando antes. Então é isso que está acontecendo aqui. Então você tem que ler a Bíblia com atenção. Certo? A Bíblia não é uma coxa de retalho. Ela é um testemunho da ação de Deus interagindo com a nossa história como seres humanos para nos redimir. Então, embora ela não seja uma biografia de cada personagem, ela é um testemunho histórico concreto da interação de Deus com a realidade da vida humana que está acontecendo, que está presente. Que isso é muito importante você entender isso para você conseguir ler a Bíblia e entender o que está sendo dito nas Escrituras. Então vamos voltar para o capítulo 11. No capítulo 11, então, agora você vai ter a explicação de como é que se formaram as diversas nações que ele acabou de descrever nas genealogias do capítulo 10. Então, de início, não haviam diversas nações, não haviam diversos grupos. Havia Cã, Sem e Jafé com seus descendentes e todos eles falavam a mesma língua e todos eles estavam juntos. Então o verso 11 começa assim, capítulo 11, verso 1 começa assim: em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Então a primeira coisa que você tem que entender aqui, que quando o texto diz assim, ó, em todo o mundo, ela não está falando do planeta Terra inteiro. Por quê? Porque você precisa se lembrar que o dilúvio aconteceu e que você está tendo um reinício aqui. Então todo mundo aqui é todo aquele grupo de pessoas que foram se formando e que estavam juntos da genealogia de Sem, Cã e Jafé. Então o todo mundo é todo mundo que está ali reunido naquele lugar, no mesmo lugar. A partir da onde eles saíram do dilúvio, é que eles começaram a se espalhar para encher a terra. Essa foi a ordem dada por Deus. Mas olha só o que acontece. Verso 2 diz assim, ó: quando os seres humanos emigraram para o Oriente, então ó, veja, ele está falando da humanidade. Por quê? Porque está todo mundo junto. Esse todo mundo aqui, eram quantas pessoas? Talvez 100? Talvez 200? Não sei. Mas não eram milhares de pessoas que estavam aqui. O mundo está sendo povoado de novo. Ok? O mundo está sendo povoado de novo. Então certamente tem aqui alguns que são da descendência de Jafé, alguns da descendência de Cã, alguns da descendência de Sem, e eles estão juntos. Vamos aí chutar para o alto, vamos dar 100 pessoas para cada descendente. Então você tinha ali em torno de umas 300 pessoas, ok? Eu não posso precisar quantas pessoas tinham. A única coisa que eu quero que você entenda é que não eram milhares de pessoas que estavam aqui. Porque o mundo está sendo povoado novamente. Então eles estão fazendo o quê? Eles estão caminhando, eles estão cumprindo o mandato cultural. Não foi o que Deus disse? Crescer e multiplicar, encham a terra? Então eles estão caminhando da onde o dilúvio terminou, da onde a arca parou. Eles estão caminhando e começaram a ir, não sei quantos anos depois que terminou o dilúvio que eles começaram a andar, que eles começaram a fazer isso. Mas chegou em algum momento, eles começaram, a gente tem que andar, a gente tem que ir, né, andando pelo mundo e povoar a terra do jeito que Deus mandou. Certamente eles saíram dali porque aquela região que eles estavam não era uma região boa. Só que olha só o que acontece. Diz que eles encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Então eles saíram para cumprir o mandato cultural, encher a terra, mas quando eles chegaram numa região onde eles acharam, em Sinear, onde eles acharam uma planície, muito provavelmente boa, com campina, com água, com tudo, eles falaram, nossa, aqui é bom demais, não vamos continuar andando não, vamos parar e vamos ficar aqui. Olha só, verso 3, eles combinaram uns com os outros. Eles combinaram uns com os outros. Eles não consultaram Deus, eles não oraram, eles não perguntaram, Deus, a gente pode ficar aqui? Eles combinaram uns com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-lo ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. De novo, é uma menção que o escritor está fazendo, que mostra para a gente que ele está escrevendo para um grupo de pessoas que viveu muito tempo depois disso.
e decidiram mais. Então, primeiro, eles decidiram ficar lá, não continuarem andando, e decidiram mais. Construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos na face da terra. Então, preste atenção no que está acontecendo aqui. De novo, você está tendo uma rebelião sendo promovida pela humanidade. Assim como aconteceu a rebelião no jardim, assim como aconteceu a rebelião em Gênesis 6, cada um pegando as mulheres que eles quisessem para si, violência e tudo mais que culminou no dilúvio. Agora, de novo, a humanidade está se rebelando contra Deus. Por quê? Qual era a ordem de Deus? Crescei, multiplicar e enchei a terra. Espalhem-se e encham a terra. Para quê? Para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Ok? Aí o que eles fazem? Eles desobedecem. Eles chegam num lugar que eles acham que aquele lugar é maravilhoso. Falam, não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos construir uma cidade, e ao invés deles conquistarem a terra, eles querem construir uma torre que conquiste o céu. Essa é a ideia aqui. Vamos construir uma torre, quando eles dizem assim, vamos construir uma torre que penetre nos céus, a ideia deles é essa ideia de quererem ocupar os céus, que é de domínio de Deus. Então, de novo, olha o sibilar da serpente, comam do fruto e vocês serão como deuses. Deus deu a terra para ser domínio da humanidade. Depois do dilúvio, ele falou, assim como eu dei antes, eu dou agora e dou mais ainda. Vocês podem comer todos de todo ser vivo e etc. Só que o que eles querem? Eles não querem dominar a terra, eles querem dominar os céus, eles querem ocupar o lugar de Deus. E por que eles querem fazer isso? O texto diz que é para que o nome deles se tornasse grande. Então, eles, ao invés deles quererem glorificar a Deus com as obras das mãos deles, eles querem fazer coisas que tragam glórias para eles mesmos. E eles entendem que assim eles vão ter condições de resistirem a Deus. Olha só, e jamais seremos dispersos pela face da terra. Agora a pergunta é, quem aqui ia dispersá-los pela face da terra? Deus. Quando eles dizem aqui, e jamais seremos dispersos pela face da terra, o que eles estão dizendo é, e se a gente ficar junto, construir uma terra que domine o céu e faça grande o nosso nome, nós vamos ser Deus. Deus não vai conseguir nos espalhar sobre a face da terra. Então, eles estão afrontando de novo. A humanidade, mais uma vez, está afrontando a Deus. Deus é o rei soberano sobre todas as coisas. Ele dá uma ordem, novamente a humanidade está desobedecendo a ordem que ele deu, está se rebelando contra essa ordem e mais, agora além de se rebelar contra a ordem, estão se rebelando de forma ativa contra Deus, achando que vão conseguir dominar no lugar de Deus, dominar o céu que é de Deus. Aí o texto nos diz que o Senhor, verso 5, desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então isso aqui é uma linguagem, a gente chama isso de teofania, né? É uma linguagem para a gente entender que Deus está interagindo com o que está acontecendo aqui. Então Deus, ele se aproxima e ele olha. E aí o que acontece? Existe um mandamento que Deus deu, existe uma rebelião contra o mandamento. Jardim. Existe uma ordem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe uma desobediência à ordem, eles comem. Qual é a consequência? Juízo. De novo, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Tem uma ordem, crescer e multiplicar e encham a terra. Tem uma desobediência à ordem. Qual é a consequência que tem que vir? Juízo. E Deus traz o juízo de novo. Olha lá, verso 6. Então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constitui um só povo e falam todas as mesmas línguas, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a língua dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. Então,
a confusão das línguas e a formação das diversas nações que falam línguas diferentes e que não se entendem é uma consequência do juízo de Deus, a rebelião que nós seres humanos, mais uma vez, tivemos contra Deus. Dessa vez, mais afrontosa ainda. Além de não obedecermos a ordem de multiplicar e encher a terra, ainda tivemos a prepotência de achar que a gente poderia dominar o céu no lugar de Deus. Esse foi o desejo de Satanás quando ele era Lúcifer, e ele caiu por causa disso. Ele foi banido da presença de Deus, da presença dos céus, do ambiente dos céus, por causa disso. E aqui o juízo vem com nessa forma de Deus, então, confundir as línguas das pessoas, elas não se entendem mais, e aí elas deixam aquilo que elas estavam fazendo de lado e fazem aquilo que o Senhor havia mandado eles fazerem. Não é? Então, olha só. E jamais seremos dispersos pela face da terra. Olha como termina. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Então, eles queriam fazer algo para não serem dispersos sobre a face da terra. O Senhor veio e o Senhor confrontou com o seu juízo esse projeto independente do ser humano e fez com que o ser humano fosse espalhado por toda a terra. Porque Deus, quando tem um propósito dele que é soberano, esse propósito é cumprido independentemente do que a gente resolva fazer para tentar resistir a ele. Só que Deus gostaria que o propósito dele fosse cumprido por nossa obediência em amor, ok? E não por intermédio do juízo dele. E aí, nós vamos encontrar então, novamente, nos depararmos então novamente com a descendência de Sem. Por quê? Porque a partir da descendência de Sem vai vir a resposta graciosa de Deus ao juízo que, mais uma vez, ele teve que impor sobre a humanidade por causa da sua rebelião. E mais uma vez eu insisto com esse ponto. O desejo de Deus nunca é o juízo. O juízo precisa ser exercido por causa da nossa rebeldia. Mas o que Deus deseja para a gente é sempre a sua misericórdia, a sua graça, é sempre nos abençoar. Então, ele exerce o juízo, mas ele mesmo responde ao juízo que ele traz com uma alternativa de graça e de misericórdia para nos tirar dessa condição de juízo que teve que vir sobre nós. E aqui a condição é a descendência de Sem. Através da descendência de Sem, Deus vai então introduzir na história Abrão, através de quem ele vai poder levar adiante, né, aquilo que ele estabeleceu com Noé, que é nos abençoar mediante a sua aliança. Mas isso é uma história para amanhã, ok? Gênesis capítulo 12. Por ora, o que a gente tem que entender aqui, na genealogia de Sem, são outros detalhes que eu quero destacar para vocês. O primeiro detalhe que eu quero destacar é, veja, ao longo de toda a genealogia, você vai ver que as pessoas da genealogia de Sem, elas vivem bastante e elas morrem. Aquilo que eu já falei, mencionei, acho que na live de ontem ou de antes de ontem, o projeto de Deus, foi de ontem, o projeto de Deus não inclui a realidade da morte. A morte entrou no mundo bom e perfeito de Deus. Mas a morte ter entrado no mundo bom e perfeito de Deus não significa que da parte de Deus qualquer ser humano tenha que morrer cedo. Nós morremos cedo porque nós comemos da carne do outro, como eu expliquei ontem, né? Não coma a carne com a sua alma, com o seu sangue. Essa é uma expressão metafórica para falar, não tire a vida de outras pessoas. Então, mesmo com a presença da morte no nosso mundo, se a gente vivesse em obediência a Deus, mesmo com a morte tendo entrado no mundo, todo ser humano iria viver muito, ok? E aí então ia morrer como uma consequência natural
da vida que vai envelhecendo, vai enfraquecendo e chega um momento que ela deixa de existir. Então você vê isso aqui na genealogia de Sem. Assim como lá em Gênesis capítulo 5, você vai ver que é repetido várias e várias vezes aqui que as pessoas viveram muito e aí elas morreram. Mas o que eu quero mostrar para você é a generosidade de Deus. Elas viveram muito. Okay? Viveram 200, 300, 400 anos e aí morreram. Mas há um outro detalhe na genealogia de Sem que eu também quero destacar para a gente. É que lá em Gênesis capítulo 6, Deus havia tomado a decisão de que a idade do ser humano não deveria passar de 120 anos por causa da maldade humana. Essa decisão de Deus, ela não se cumpre imediatamente. Né? Não é assim, ele fala e imediatamente as pessoas passam a viver só 120 anos. Não, isso vai se desenvolvendo ao longo da história. Então, um detalhe que você vai perceber aqui na genealogia de Sem é que as pessoas elas vivem bastante, mas há uma progressão regressiva na idade. Então, à medida que as genealogias vão se passando, as pessoas vão vindo, né? As gerações vão passando, a idade vai diminuindo até chegar aí aos 120 anos. Você vê isso presente aqui na genealogia. Então, eu vou ler rapidinho só para você ver isso. Ó. Esse é o registro das gerações de Sem, passado o dilúvio, né? O Sem, na idade de 100 anos, gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Então, Sem viveu ao todo 600 anos, e aí ele morreu. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Selá. Depois do nascimento de Selá, Arfaxade viveu mais 403 anos, então 433 anos, e aí morreu. Viu já como baixou? E aí, Salá, quando completou 30 anos, gerou Eber. Depois de Eber, Selá viveu 403 anos também. Então veja como já baixou. Ninguém mais aqui vai passar dos 500. Quando Eber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, ele viveu mais 430 anos, já diminuiu mais 3 anos e morreu. Quando Peleg completou 30 anos de idade, aqui o Eber ele viveu ao todo 460 anos, ok? Mas também abaixo de 500 anos. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Aí ele viveu mais 209 anos, olha só, 239 anos, olha como já caiu. Quando o Reu completou 32 anos, ele gerou Serug, e aí depois viveu mais 207 anos. Depois o Serug gerou Naor e viveu mais 200 anos. Depois Naor gerou Terá, e depois do nascimento de Terá, ele viveu mais 119 anos. Depois Terá completou 70 anos de idade e gerou Abraão, Naor e Arã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá é o pai de Abraão, ok? Então, quando Terá completou 70 anos de idade, ele gerou Abrão, Naor e Arã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu na presença de seu pai Terá em sua terra natal chamada Ur dos Caldeus. Então, o Arã morreu cedo. A Bíblia não diz aqui como, mas muito provavelmente ele deve ter sido morto, assassinado por alguém. Ok? Ou seja, comeram a sua alma, né? Comeram o seu ser com sua alma. Ele não viveu muito. Ele morreu na presença do seu pai. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era a filha de Arã, que era o irmão deles, que tinha morrido, pai de Milca e Isca. Sarai era estéril. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus, mas havendo chegado em Arã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Então, se você prestou atenção na leitura, você deve ter percebido que
a idade foi diminuindo. Embora eles ainda vivessem muito, a idade vem diminuindo e ela vai diminuir até chegar aos 120 anos. E aí alguém passar disso é muito raramente, ok? Mas ainda assim, o texto nos mostra a generosidade e a bondade do Senhor presente com a humanidade, concedendo à humanidade a graça de lidar com a morte, mas a morte ser uma consequência que deveria acontecer na vida das pessoas por elas viverem muito, perderem o vigor e morrerem, ok? Mas aí você tem Arã, que morre na presença do seu pai, que mostra pra gente que a realidade do pecado está presente, a gente comendo com a vida, né? Comendo a alma das pessoas, comendo o sangue, ou seja, tirando a vida das pessoas, que não deveria acontecer dentro de um processo de violência, seja ele qual fosse. E aí você tem a introdução na história, então, de Abrão, tá certo? Que nós vamos começar a conversar a respeito dele de forma mais detalhada a partir de amanhã, quando a gente entrar em Gênesis capítulo 12. Aí eu vou retomar essa sessãozinha e nós vamos falar de Abraão. Beleza? Então é o que eu tinha para hoje. Se você ficou com dúvida, pega teu caderno, anota aí suas questões, a live de sexta-feira, a live de depois de amanhã, uma live de perguntas e respostas, e aí você pode apresentar suas dúvidas ou o seu pedido para eu aprofundar um pouco mais algum texto que você tenha visto aí, que você queria saber com mais detalhes, e na sexta-feira a gente faz isso, beleza? Então deixa eu dar uma olhada aqui, quem foi que entrou após eu já estar falando, para eu dar um oi, né, para o pessoal. O Ian, bem-vindo Ian, boa noite, muito bom ter você aqui com a gente. Olá Calvin, legal ter você conosco aqui, meu querido. Oi Cristina, você é muito bem-vinda. Rodrigo, também bem-vindo, bom ter você aqui. Sônia Casais, seja bem-vinda também. Dinha, a Hélida aí com o Desperta Débora, presente aqui com a gente também. Olá Antônia, bem-vinda. Muito bem. Fala Sérgio, você é bem-vindo aqui com a gente também. Muito bom ter você conosco aqui. Fala Gustavo, mais uma vez você chegou aí, deu tempo de chegar, que legal ter você aqui com a gente, Reverendo Gustavo. Muito bem. Interação aí do pessoal com aquilo que eu estava falando. Joia. Beleza, gente? Se você entrou e eu já estava falando na live, logo que eu sair, ela fica salva aqui no Instagram da CP Vinhedo. Basta você entrar e você assiste o começo. E se eu conseguir baixar o vídeo, como eu tenho conseguido, ele vai lá para o meu canal no YouTube, Plataforma do Reino. Você pode assistir lá também se você preferir. Lá tem muitos outros vídeos, além desses do Eu, Você e a Bíblia. Beleza? Um bom descanso para vocês. Beijo no coração de todos. Até amanhã. Fui!